Gente, ó, mudando totalmente de assunto, tá? A gente vem de um mês festivo. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Como você começou essa semana? Você, Rafa? Olha, vou te contar, depois de tanta festa e jogo e Copa, a gente retomar, né, as atividades, muitas vezes falta energia, né? Principalmente depois do fim de semana, é uma dificuldade, não é verdade? Pois é. E aí, sem saber, então a gente acaba cometendo de tudo errado, né? No café da manhã, por exemplo, coisas que não deveriam ser utilizadas, que não são nada saudáveis, a gente acaba consumindo. Sai né, Rafa? comendo tudo que vê pela frente. Agora a gente vai descobrir como fazer um café da manhã que dê energia e que seja saudável ao mesmo tempo. Agora... É no nosso quadro Segunda na Medida. Chegando aqui na mesa aqui a Bianca Mello, que é nutricionista. Tudo bom, Bianca? Tudo Seja bom. bem-vinda com Obrigada você. pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, moça. A gente vai falar de café da manhã, estamos à tarde, mas dá vontade de começar. Já começa amanhã. Já começa amanhã. Ó, eu vejo que você separou realmente uma mesa de café da manhã, não é isso? Isso. Agora tem uma coisa que ela colocou aqui. Eu sou a primeira pessoa a fazer, viu? Não sei se você faz em casa também. Me disseram o seguinte, que era bom para emagrecer, um limão espremido no copo com água. Exatamente. Em jejum. Eu trouxe isso justamente porque muitas pessoas, inclusive no consultório, chegam falando que faz o uso da água com limão. Em jejum. Tem gente que faz com água morna, enfim. Fazem e dizem que os benefícios vêm, principalmente de emagrecer. E aí? E eu vim aqui para esclarecer essa dúvida, né? Já que muita gente faz o uso da água do limão com esse propósito. Sempre que acontece. Vamos lá, os benefícios do limão. A gente sabe que ele vai aumentar a imunidade da gente, ele vai ajudar a gente a fazer uma digestão melhor, mas ele não emagrece. E aí? Isso é mito, certo? Ele age como um diurético, ou seja, ele vai fazer com que a gente tenha diminuição da retenção de líquido, mas ele não emagrece. E para a gente ter os benefícios da água com limão, a gente não precisa consumir em jejum. A gente consumindo ele, qualquer horário do dia, ele vai nos fornecer esses benefícios. Funciona também, então. Funciona, mas não emagrece. Mas eu já ouvi, inclusive, claro. falar que quem tem gastrite, por exemplo, não pode, Não pode. em jejum, espremer um limão e tomar. Porque Então, o que a acontece? acidez é grande, né? Exatamente. O que é que acontece? Quem tem gastrite deve evitar alguns alimentos que sejam ácidos, né? O exemplo da laranja, do abacaxi, mas acontece que com o limão, ele tem um pH alcalino parecido com o pH natural do estômago. Então, se você tomar, ele não vai fazer mal. Certo? Olha aí, muitos mitos estão sendo Muitos derrubados mitos. hoje pela Bianca. E voltando, assim, ao assunto do café da manhã, muita gente, né, na correria do dia a dia, faz o uso de pão, de torrada, com cafezinho. E esses alimentos que são ricos em farinha branca e açúcar, eles têm uma digestão muito rápida, ou seja, a gente absorve o açúcar, que é a glicose, do alimento de uma forma muito rápida. E se a gente vier e trocar por um pão integral, uma torrada integral, que seja integral de verdade... Aqui já está na mesa. Aqui a gente tem exemplo aqui do pão integral. Esse pão integral aqui, ele é enriquecido com castanha, então... Existem vários tipos de pães integrais que a gente encontra no mercado. Dá para fazer em casa também. Dá para fazer em casa também. E fazendo em casa ele fica mais natural ainda. E a gente deve prestar atenção no rótulo, porque às vezes a gente vê na embalagem que o alimento é integral, mas quando a gente vai lá atrás, que vê a lista de ingredientes, ele não é integral, porque o primeiro ingrediente da lista de composição dele é a farinha branca enriquecida com ferro, né, que não é a farinha integral. Pois é, a nossa legislação brasileira permite que um alimento que tenha mais de 50% de farinha que seja considerado integral. Eu acho isso um absurdo, Com porque certeza. as pessoas compram o alimento achando que estão comprando um integral e não é integral. Exatamente, e às vezes não. Sempre a gente paga por um preço muito mais elevado do que o pão branco normal. E às vezes a gente paga um preço elevado por um pão que não é integral. Ô, Bianca, então a dica é o seguinte, por exemplo, para quem está em casa e vai fazer aí as compras no supermercado, quer comprar o pão integral, a dica é olhar o rótulo e ver o que não tem, o que é que não pode ter. Então, para você saber se realmente o pão é integral, você não olha só a embalagem da frente, porque ele vai dizer que é integral. Você vai atrás e na lista de ingredientes, você vai ver o primeiro ingrediente da lista. Por quê? Porque o primeiro ingrediente é o que vem em maior quantidade. Então, se o primeiro ingrediente for farinha de trigo integral, então, com certeza, esse pão é mais que 50% Aí vale. Integral. Tem a farinha de trigo integral. Então é isso. Então, a dica para
que a gente tenha a saciedade por mais tempo, porque a gente sabe que às vezes as pessoas tomam um café da manhã cedo e não tem tempo de fazer um lanche que seria o ideal para a gente não chegar no almoço com muita fome. E também a gente sabe que tem gente que não consegue comer muito cedo e acaba saindo em jejum e come alguma coisa depois. Mas se você faz o café da manhã cedo e só vai ter tempo de almoçar e não vai ter tempo de fazer o lanche da manhã, que seria o ideal, você deve procurar alimentos que forneçam uma saciedade maior, para você não ficar louco querendo comer tudo que vem pela frente quando chega na hora do almoço. O que mais que tem aqui na mesa? Então, aqui a gente tem fruta, certo? Que vai fornecer. Vale qualquer fruta? Qualquer fruta. Depende se você tiver uma diabetes, se você tiver alguma doença que não possa fazer o uso daquela determinada fruta, né? Uma fruta que seja muito ácida. Eu adoro melancia, mas disseram que melancia é uma das frutas mais doces que tem. Mas se você comer a melancia e comer junto com um pão integral, a fibra que tem no pão integral já vai fazer com que você absorva a glicose da melancia de forma mais gradativa. Por isso que a gente deve ingerir mais fibras, porque elas fazem com que a gente absorva o açúcar do nosso alimento de forma mais lenta. Isso vai fazer com que a gente sempre tenha energia, então isso vai promover uma saciedade. Aqui eu trouxe farinha de aveia, que você pode fazer um mingau, que aí já vem o leite, e o leite, a proteína que tem no leite, nos ovos e a gordura também, elas também vão promover uma saciedade maior e vão deixar a gente mais tranquila até a hora do almoço. E cafezinho, né, que pra muita gente é pra despertar, quem não toma café de manhã, algumas pessoas não funciona. Dizem que não acordam, né? Dizem que não acordam enquanto não tomam café. Tem gente que sente dor de cabeça, enfim. Aí eu tiro minha dúvida, o café tem que ser puro? Ou eu posso botar um leitezinho desnatado? Pronto, o que acontece? Muita gente faz o uso do leite, do café com leite, sendo que a gente devia fazer ao contrário, o leite com café. Mais leite do que café. Por quê? Porque a cafeína contida no leite, ele faz com que a gente não consiga absorver bem o cálcio que tem no leite. Então, se a gente colocar uma quantidade maior de leite, vamos ter mais cálcio disponível e menos cafeína. Então, a gente vai conseguir absorver o cálcio do leite. Não sabia. Bianca, em relação a adoçar o café, ou o leite com café ou o café com leite? Certo. Então, a gente deve começar a se acostumar com os sabores natural, o sabor natural dos alimentos, certo? Se você faz o uso de 3 colheres de café numa xícara, passa a fazer com 2. Depois que se acostumar, passa a fazer com 1 até você zerar e conseguir tomar o café de forma amarga. Eu tô aqui atento às redes sociais, no Facebook da TV Tambaú, o pessoal tá mandando perguntas. E tem uma pergunta aqui falando sobre a proporção do limão e da água para tomar. É um copo cheio, é um copo na metade? Um copo assim na metade com o suco de meio limão já é suficiente. Meio limão e meio copo d'água. Porque para não ficar muito... Tem que ter mais água do que suco, certo? Entendi. Pronto, tá sanada a dúvida aí. Se vocês tiverem outras dúvidas, vão passando aqui pra gente. Vão mandando. Eu tenho uma dúvida também. Você tem alguma? Faça. É sobre a questão de não sentir fome de manhã cedo. Aí vai variar. O que é que se faz? Vai variar de organismo para organismo, porque toda pessoa tem um organismo diferente e vai reagir de forma diferente. Tem gente que não consegue se alimentar cedo, já tem gente que quando acorda, já acorda com fome. Então, isso você vai ter que respeitar o limite do seu corpo. Se você sente fome, você come. Se você não sente, você deixa para comer quando tiver um pouco mais de fome. Pegando o gancho aí, então, em relação a essa pergunta do Rafa, é o seguinte, muita gente acaba fazendo algumas dietas, por exemplo, uma que eu acho que é bem conhecida é em relação ao jejum, é o jejum intermitente. Aí, por exemplo, dorme, enfim, jantou na hora que tem que jantar, passa a madrugada, não comeu mais janta, nem fez o jejum da noite, não toma café pela manhã e só lancha ou almoça. Como é que é? Como é que funciona isso? Então, o jejum intermitente, ele vem sendo mais divulgado nos últimos anos, mas ele vem da época das cavernas. É muito antigo. Então, assim, depende como eu falei, do organismo da pessoa. Por exemplo, tem gente que só faz 2 refeições por dia, tem gente que faz 1 refeição por dia. Não porque ela quer fazer o jejum intermitente, mas é porque o organismo dela se acostumou daquela maneira. Então, assim, você fazer o jejum, existem vários tipos de jejum. Tem jejum de 12, tem jejum de 16. Aí, só com avaliação nutricional, só com a consulta mesmo, pra gente ver
se a pessoa pode fazer, se ela tem condições de fazer o jejum intermitente. Mas isso aí tem que passar por uma avaliação. Então, a pergunta que eu ia lhe perguntar se é legal ou não, só dá pra Depende, responder. cada organismo reage de uma forma. Então, Fazer gente, assim, sem um acompanhamento, não é recomendado. É a velha história. Não adianta seguir dieta da moda, nem de internet, Nem porque pegar a funcionou dieta com do o Rafa, amigo, aí eu vou não. fazer comigo. Não funciona bem assim. Né? Funcionou comigo, Rafa pegou pra ele, não vai funcionar, porque ele é homem, ele tem uma idade diferente. Metabolismo. Toda pessoa é um ser individual. Então, o que serve pra mim não vai servir pra você. Entendi. Mas você não é daquelas, por exemplo, que não recomendo de jeito nenhum. Você não tem isso? Não, deve passar por uma avaliação. Dependendo do organismo da pessoa, se ela quer também, dependendo do objetivo dela, aí a gente vê no consultório. Uma coisa que eu fui obrigado a me forçar a tomar café no horário por questões de dieta também, em que eu não podia estar comendo na rua quando eu chegasse. Então, o que eu aprendi a fazer? Funcionou comigo, não sei se vai funcionar com você de casa. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar um copo com água, que é como se desse um susto no organismo. É muito bom. E aí eu vou fazer minhas coisas, vou me arrumar, aí vem a fome. Aí eu aprendi que assim funcionou. Pronto. Com você funcionou, com outras pessoas podem funcionar. Opa! E com outras podem não funcionar. Mas é muito bom esse negócio de você acordar e tomar um copo d'água, porque ele já começa a ativar os órgãos internos da gente. A ingestão de água, assim que nós acordamos, começa a acordar o nosso sistema. Entendi. É uma coisa que de forma alguma é ruim. Essa, né? Não. Pra De qualquer jeito que seja o nenhum. organismo. Água é sempre bom. Coloca a rede social aí, o Instagram da Bianca Mello. Gostei demais da sua participação aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço. Qualquer coisa, pode chamar. Semana que vem, inclusive, eu vou estar no Congresso Norte e Nordeste, que vai acontecer na cidade de Natal. Com certeza eu vou voltar com novidades. Vai ser na área de nutrição clínica e esportiva, que é a minha área. E se tiver alguma coisa boa, eu já passo para vocês, para ser tema de uma próxima matéria. Tá bom. Muito Obrigado, obrigada. Bianca, mais uma Vou continuar vez. aqui tirando dúvidas com ela. Opa, tá? deixa eu correr aqui para o pessoal que correu da redação na hora do jogo.